Olá, mais uma vez, bem-vindos ao estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Palavra de Deus, Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Quantas perguntas ou quantas indagações você já ouviu? Essa pode ser uma delas. Por que Deus criou o homem na terra? Por que já não criou o homem no céu? Quantas pessoas falam assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não pedi para nascer. E coisas desse tipo. Olha como é importante você entender a Escritura, por que Deus criou o homem na terra, não para viver eternamente na terra. Porque houve uma rebelião antes de Deus criar o homem, e Deus precisava que o homem conhecesse o bem e o mal, e tivesse o direito de escolher se queria viver com ele ou separado dele. Então nós estamos aqui, não somos daqui, como Jesus diz, vocês não são desse mundo. Então vamos a esse estudo tão interessante, mas vamos começar orando e fazendo a mesma coisa que Moisés desejou. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. Já que o Senhor nos criou aqui nessa terra, que eu nasci nessa terra, me revela, Senhor, qual é o tempo que eu tenho de vida aqui. E nós te pedimos e agradecemos, papai, em nome de Jesus. É verdade. E talvez você possa perguntar também, por que vivemos tão pouco tempo? Olha, nós gastamos tantos anos estudando, e aí montando uma empresa, e quando a gente sente que já está em condições de aproveitar a vida, já está na hora de conhecer a fraqueza, a velhice. Estuda, e depois de estudar bastante, descobre que a vida passou. Então, por que vivemos pouco tempo? Olha, você vai agradecer de viver pouco tempo nesse mundo. O mundo tão preocupado aí, com tanta gente morrendo, a ciência procurando todo tipo de coisa para aumentar a vida das pessoas, e Deus tem um plano infinitamente melhor do que tudo isso que o homem pensa que vai ser bom. Então, no princípio não foi assim. O homem, Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Depois que o pecado entrou no mundo, Adão ainda viveu 930 anos. Você consegue se imaginar vivendo 930 anos nesse mundo? Já pensou? Matusalém, que foi o que mais viveu nesse mundo, 969 anos viveu Matusalém nesse mundo, nesse planeta Terra que nós vivemos. Já pensou? 969 anos. Noé viveu 950 anos. Depois que saiu da arca de Noé, viveu mais 400 e tantos anos. Sem ninguém na terra, porque tinha todo mundo morrido, só tinha a família dele, ele teve que repovoar a terra. Você já pensou, você gostaria de viver 969 anos nesse mundo? Bem, como se foram multiplicando os homens, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então os homens foram se multiplicando e descobrindo muitas coisas, inventando muitas coisas, mas não melhorava o coração deles, só piorava. Olha os nossos dias, com tanta tecnologia, não era para ver paz na terra? Mas os homens constroem porta-aviões e tanques e foguetes e bomba atômica, como se foram multiplicando os homens. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha, quem já viveu alguns anos nesse mundo, sabe como era a vida alguns anos atrás e como que é a vida hoje. Como a maldade está espalhada por todo lado e parece que cada dia aumenta mais. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal
e os seus dias serão 120 anos. Ao invés de Deus aumentar os dias do homem nessa terra, o que ele fez? Diminuiu. Deus é ruim, hein? Ou é bom? Quando nós entendemos a bondade de Deus em nos livrar de tanto sofrimento em tantos anos nesse mundo, a ciência querendo aumentar os anos, e Deus o quê? Diminuindo os anos do homem. Então, chegamos em José do Egito, que viveu só 110 anos, e olha que José foi um tremendo homem de Deus. Era para Deus deixar José viver 1000 anos. José viveu apenas 110 anos, porque Deus diminuiu a idade dos homens desse mundo, por amor, sabendo da maldade que o pecado trouxe para toda a humanidade. Moisés fazia essa oração: ensina-nos a contar os nossos dias, e o Senhor ensinou para Moisés. E olha o que ele escreveu no Salmo 90: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés compreendia o tempo de Deus, compreendeu a bondade de Deus de diminuir de 120 para 70, 80. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Nesse caso, quem chega a 80, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e voamos. Será que Deus tem alguma coisa contra nós, ou Ele é a nosso favor em diminuir a nossa idade? Então, o rei Davi viveu só 70 anos. Olha, e a Escritura diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu me lembro um dia, eu fui ao hospital orar para uma pessoa, e lá havia um senhor de idade na outra cama. Eu li o nome dele na placa, e parece que ele se chamava Joaquim. Eu falei: ô, senhor Joaquim, eu quero orar pelo senhor, porque eu creio que Jesus pode curá-lo. Quando eu fui com a minha mão sobre a cabeça dele, ele segurou minha mão no alto, disse assim: não faça isso, eu estou cansado, eu quero ir embora para o céu. Oh, meu Deus! Quando você entende a bondade de Deus, sabe? Que coisa maravilhosa é saber que nós vivemos pouco tempo nesse mundo. Porque se Deus permitisse que você vivesse 200 anos, provavelmente você ia implorar para morrer. Tamanha canseira que esse mundo tem dado na humanidade, tamanha pressão, tamanha cobrança, tanto medo. E eu achei tão legal aquele homem: não faça isso, eu estou cansado, eu quero ir embora para o céu. E não permitiu que eu orasse para Jesus o curar. Então, menos tempo nesse mundo por causa do amor de Deus, que quer nos levar para a sua casa. Nós não fomos criados para viver aqui, estamos aqui, mas não somos desse mundo. Que Deus maravilhoso é esse Deus que diminuiu o nosso sofrimento nesse mundo. Então, vamos ouvir o apóstolo Paulo. Porquanto para mim, ele disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nesses dias aí, o tanto de gente que lucrou, hein, com essa Covid aí, e a imprensa, né, horrorizada, e xingando o presidente, as autoridades, CPI, e um monte de coisa. E se Deus fala: gente, esse povo aí foi lucro. E ele disse: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nada nesse mundo, por mais maravilhoso que seja, se assemelha à vida que nos espera na casa do Pai, no reino de Deus, no céu, no paraíso. Incomparavelmente melhor deixar esse corpo, o apóstolo Paulo disse, e encontrar com o Senhor. Só de ver a Deus, nós hoje cremos pela fé, mas nós ainda não vimos a Deus.
Mas quando deixarmos este corpo, nós o veremos como ele é. E vai se cumprir o que Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. Ou seja, aqueles que creem em mim, que através do meu sangue foram lavados, purificados, santificados, porque eles verão a Deus. Então, por que Deus criou o homem na terra? Porque nós precisamos conhecer. Deus sabe tudo, mas nós não sabemos. Nós precisamos saber que Deus deu ao homem a liberdade de escolher se quer viver com Ele ou não. Estamos aqui simplesmente para fazer uma escolha, se queremos passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Então vamos aprender com o apóstolo Paulo, que foi lá em Atenas, na Grécia. Era uma das cidades mais lindas do mundo, em filosofia, sabedoria, em leis, né? A democracia veio da Grécia, quer dizer, quanto o mundo hoje recebeu, a língua grega que foi espalhada no mundo todo, a beleza da língua grega. E Paulo chega em Atenas, que era uma cidade maravilhosa. Você pode ler isso lá no livro de Atos, capítulo 17. E Paulo vê toda aquela beleza da cidade e a idolatria que havia ali. Como os gregos procuravam um Deus, como os gregos procuravam ter um Deus, como os gregos procuravam o homem perfeito. E lá havia muitos templos, e lá no alto da montanha havia o templo principal de Atenas. Era um templo que até hoje existem as ruínas lá, milhares de turistas do mundo inteiro vão lá para ver as ruínas, e é um templo enorme, e lá dentro tinha a principal deusa da Grécia, Atena. E para chegar lá no alto daquela montanha, havia uma rampa, uma espécie de rua, e até chegar lá em cima. E o apóstolo Paulo subiu aquela rua, até lá em cima, e ele viu que naquela rua haviam vários templos, até chegar lá em cima. Então, fazendo uma brincadeira, né? Imagina que você queria casar. Então, lá tinha o templo de Santo Antônio. Então, você dava uma oferta lá, naquele templo de Santo Antônio, tinha a imagem de Santo Antônio lá, na esperança de que ele arrumasse um cônjuge para você. O outro estava com outro problema, queria ter filho. Então, tinha outro altar. O outro estava doente, tinha outro altar. O outro tinha... Então, eles colocavam deuses ali, naquela subida até o templo principal, para que as pessoas pudessem fazer as suas ofertas e receberem a bênção daquele determinado Deus. Isso era uma estratégia econômica também, porque já pensou quanto que eles arrecadavam em todos esses templos até chegar lá em cima? E Paulo, então, quando chegou lá em cima, ele viu um templo, que não tinha Deus nenhum lá dentro do templo. Ele, então, reúne os gregos, e diz assim: olha, passeando aqui por vocês, eu vi muitos templos, mas um templo me chamou a atenção, porque lá não tem imagem nenhuma lá dentro. E está escrito assim: ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu quero falar de vocês. Esse Deus desconhecido. Ele então começa a falar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, que vocês não conseguiram nem fazer um ídolo dele, uma imagem dele, é esse Deus que eu quero falar com vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vocês estão respirando aí, porque é ele que dá a respiração para vocês, ele que dá vida para vocês e tudo mais, é ele que cuida.
esse Deus que vocês adoram sem conhecer. De um só, ele fez toda a raça humana. Então a Bíblia parece que é um conto de fadas, não é. As pessoas falam sobre Freud, né, assim, tudo conversa, irmão. Deus criou um homem chamado Adão, criou uma mulher que depois recebeu o nome de Eva, e desse casal veio toda a humanidade, todas as nações que estão espalhadas na terra vieram de um único homem. E não é difícil entender isso. Se você pegar um grão de milho, você pode dizer, nesse grão de milho existem milhões e milhões de outros grãos. Nele Adão, estava toda a humanidade. Vocês, gregos, vieram de um só homem. Toda a raça humana, Deus fez de um único homem, para habitar sobre toda a face da terra. E Deus fixou tempos previamente estabelecidos. E Deus também estabeleceu o limite da habitação do homem. Ou seja, vocês vão habitar na terra por um determinado período de tempo. Eu não criei vocês para ir para Marte, lá não tem nada. Não tem oxigênio, não tem nada. Não fique inventando ir para Marte, não, porque vocês vão perder tempo. Vocês não foram criados para ir na Lua. A Lua existe como um sinal dos tempos, não é para vocês morarem lá, não. Então, o homem, quando vai para fora, tem que levar oxigênio, tem que levar comida, tem que levar água, porque não tem nada disso lá. Vocês têm que habitar na terra por um determinado período de tempo. Então, para quê? Por que Deus fez isso? Para buscarem a Deus. Se porventura tateando, posso achar. Deus não está escondido em algum lugar para vocês tentarem achá-lo como um pega-pega, não. Ele não está longe de cada pessoa que habita neste mundo. O índio, o esquimó, o bandido lá na cadeia, a pessoa no hospital. Não existe nenhum lugar, nenhum ser humano neste mundo que Deus esteja longe dele. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha como é fácil encontrar o Senhor. Em qualquer lugar que houver um homem neste mundo, se ele clamar, sabe, instantaneamente Deus vai ouvi-lo. Se esse homem fizer a escolha, se esse homem tiver o desejo de conhecer a Deus, instantaneamente ele será ouvido por Deus. Ele não está dentro de uma igreja, ainda que ele está lá também. Ele não está dentro de santuário nenhum, mas onde houver uma pessoa, ele está lá. Se você subiu mais alta montanha, ele está lá. Se você for no mais profundo abismo, ele está lá também. E todo que clamar o nome do Senhor será salvo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, nós estamos aqui para buscar a Deus. E ele não se escondeu de nós. Você não precisa pôr tempo para Deus vir habitar aí, você conversar com Ele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso não é maravilhoso? Vocês escutando isso agora, saber que você está aí como um peixe dentro d'água, que não pode fugir da água. O peixe no mar, qualquer lugar que ele estiver no mar, ele está no mar. Assim nós vivemos em Deus, nos movemos nele, existimos dele. Então, clame a Deus, escolha Deus e Ele vai te ouvir. Então, ficou muito simples nós entendermos, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos. Por isso é tão importante esses estudos, para você entender que Deus tem um tempo para tudo. Para a nossa existência aqui no mundo, para o governo do homem neste mundo, para a existência da terra, como nós a conhecemos hoje, e já estabeleceu isso de antemão. Deus tem um calendário, você pode ter certeza que tudo aquilo que está no calendário de Deus vai acontecer no tempo que Deus estabeleceu para acontecer, para buscarem a Deus.
Olha, eu fiz muitas coisas erradas na vida, mas quando eu era criança, menino, quando eu olhava para o céu e para as estrelas, eu queria saber onde Deus está. E um dia eu fiz essa maravilhosa descoberta, que Deus me ama tanto, que sempre esteve comigo e eu não sabia. Sempre esteve ali para me dizer, eu te amo, e te amo tanto que eu enviei o meu filho, que lá na cruz derramou o sangue dele, a vida dele, para te limpar, para te purificar, para que você possa vir morar comigo eternamente. Então, Deus estabeleceu pela Escritura 6.000 anos para o homem habitar aqui, governar, criar as nações, e para buscar a Deus, em cada geração buscar a Deus. Então, se de Adão até Jesus passaram 4.000 anos, se Jesus até os nossos dias, com tanta tecnologia, se passaram cerca de 2.000 anos, então estamos muito perto de terminar o tempo que Deus estabeleceu para o homem governar essa terra, para os reis governar essa terra, e para o príncipe desse mundo também, que tomou o domínio do homem e tem feito o homem sobre ele, acabar o seu reinado neste mundo. Então, estamos breves de acontecer esse chamado. Se nós não somos daqui, se estamos aqui, mas não somos daqui, o nosso Pai Celestial, muito em breve, vai dizer aos seus filhos que ainda estão aqui, sobe para aqui. E eu estou pronto para dar adeus para a tristeza desse mundo. Você está? Mas se você não quiser subir, não se preocupe. Deus não vai obrigar ninguém, não vai levar ninguém dizendo assim, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Não. Ele vai levar aqueles que amam a sua vida, sua vinda, e que querem conhecê-lo, querem viver com ele. Então, só nos resta, para aqueles que já escolheram viver com Deus, dizer, Maranata, vem me buscar, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Então, no próximo estudo, quem sabe vamos ter uma surpresa, né, de falar o tempo que estamos vivendo, ou o que fazer se você não quiser ir. Vamos deixar que o Senhor nos dirija, viu? Até o próximo estudo. Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, viu? Não tenha medo, Deus te colocou aqui, para que você escolhesse se quer viver com Ele ou não. Se você dizer, Senhor, eu quero morar com o Senhor, obrigado por Jesus, você vai morar no céu. Então, um beijo, até o próximo estudo, se o Senhor assim nos permitir.